Olá, aluno, aluna, tudo bem? E aí, chegamos ao final da nossa primeira unidade da disciplina de Matemática Financeira. Então, espero que você tenha conseguido acompanhar da melhor forma possível toda a trajetória, todos os conhecimentos que eu vim abordar para você nessa primeira unidade, né? Então, nós iniciamos as nossas discussões lá no nosso Juros Simples, né? A importância das nossas taxas equivalentes, as nossas séries. Chegamos no regime de capitalização do juro composto, taxa equivalente e também as nossas séries. Então, olha quanto conteúdo e quanta coisa bacana a gente viu na nossa unidade, não é mesmo? E eu espero que você esteja conseguindo acompanhar eles com bastante tranquilidade, aplicando nos problemas, resolvendo as nossas atividades que estão aí para que você possa fazer uso do nosso AVA, né, e tudo mais. Então, assim, de uma forma bem geral, eu espero que você esteja conseguindo aproveitar da melhor forma possível. E no nosso encerramento, eu sempre gosto bastante de trazer as principais dicas, as principais fórmulas, fazer uma retomada para ajudar ainda mais na fixação e também, às vezes, uma dúvida, alguma coisa pontual que você ficou, que às vezes você não conseguiu compreender e aqui no nosso encerramento você consiga tirar. Vamos lá comigo, então, para a gente iniciar e relembrar o primeiro conteúdo que a gente viu na nossa Unidade 1, lá na nossa primeira aula, nós trabalhamos os nossos juros simples, né? Lembrando, então, que quando eu estou falando de regime de capitalização de juros simples, eu estou falando daquele regime em que sempre a incidência dos juros, a taxa de juros, vai ser aplicado lá no nosso capital inicial, né? Então, a gente tem um valor inicial e é sempre nele que vai ser aplicado a nossa taxa para que a gente consiga calcular o valor daqueles juros, tá? No regime de juros simples. É dessa forma, eu sempre falo que é muito mais simples trabalhar com juros simples. E se você tiver com algum problema, com alguma situação em que você precise calcular o valor dos juros, é essa fórmula que você vai trabalhar. Olha lá. Formulinha então do juros simples, J de juros vai ser igual ao capital vezes a taxa vezes o N, então, que é o meu período. Só reforçando que a taxa vai aparecer no problema, na maioria das vezes, com o símbolo da porcentagem. Então, a gente aplica uma taxa em cima de um capital, de um determinado valor, e a partir dessa taxa que a gente encontra, então, o valor dos nossos juros. Ressalva que quando nós estamos trabalhando com a taxa, os problemas elas apresentam-nos para a gente como taxa percentual, com o símbolo da porcentagem. Então, nós temos que pegar essa taxa, dividir por 100, para que a gente possa encontrar a taxa unitária, e é essa taxa unitária que nós acabamos substituindo nos nossos problemas, tá? Então, atente-se, isso é uma coisa que você não pode esquecer mais, tá bom? Quando nós estamos trabalhando aí com as nossas taxas antes de substituir em qualquer forma. Prosseguindo, nós vimos também como calcular o montante, né? Quando nós estamos trabalhando com a parte de juros simples. O que seria o nosso montante? O montante nada mais é que a gente pegar aquele capital, aquele valor que eu estou emprestando e adicionar e acrescentar o valor dos juros. Ou seja, é o valor final, é o valor futuro que eu vou pagar no fim daquele determinado período. Não estou falando de parcelamento, de prestação, nada. Eu simplesmente estou emprestando algo e vou pagar daqui a um determinado período, tá? Então, neste caso específico, nós temos um montante final. E no cálculo do juros simples, veja no nosso quadro, para poder fazer o cálculo do montante do nosso valor futuro, o montante vai ser igual ao capital vezes 1, mais a taxa multiplicada pelo período, tá? Então, isso aqui é fórmula do montante. Professora, posso calcular os juros e somar com o capital? Pode, não tem problema nenhum. Só tem que tomar atenção, tem que ter um pouquinho de atenção, porque às vezes tem um problema que traz alguns valores específicos e que você precisa utilizar, então, a fórmula do montante, ok? Prosseguindo aqui também, o que mais a gente viu na nossa unidade 1? Nós vimos o cálculo das séries, dos nossos juros simples, tá? Quando que nós fazemos uso das séries dos juros simples? Quando eu falo de parcelamento, de prestações, né? Então, estou fazendo um empréstimo, vou pagar em tantas parcelas. Então, a gente faz uso das séries. Em específico, para o regime de capitalização de juros simples, nós fazemos uso dessa fórmula que você está vendo aqui. Então, eu tenho que aquele capital que você está emprestando é o somatório, como se fosse cada parcela um novo capital, tá? Então, aqui eu tenho parcela 1, parcela 2, eu poderia ter parcela 3. Então, se você tiver um problema em que tem parcelamento, tem prestação,
é juros simples, você vai trabalhar com a fórmula de séries do juros simples, em que o capital inicial, que é o meu valor à vista, vai ser igual o somatório, esse exão indica somatório, de todas as parcelas que nós estamos trabalhando naquele financiamento. Lembrando que o M indica o valor de cada parcela, tá? Então, se eu tenho 3 parcelas, eu vou ter 3 somatórios. Se eu tenho 2 parcelas, 2 somatórios. Dividido por 1, e olha aqui, no juros simples, a taxa é multiplicada pelo período, tá? Isso aqui é quando nós estamos trabalhando com juros simples. Já no juro composto, que é aquele regime de capitalização, quando nós estamos trabalhando que é juros em cima de juros. Por exemplo, emprestei um dinheiro, vou pegar os R$1.000, emprestei R$1.000 e vou pagar esse R$1.000 daqui a 4 meses. Há uma taxa de 10% ao mês no regime de capitalização de juros compostos. Então, eu tenho R$1.000 que eu vou devolver daqui a 4 meses, mas junto desse R$1.000 eu tenho que devolver um valor dos juros. 10% ao mês no regime de juros compostos. No primeiro mês, eu tenho que pagar, ele vai acrescentar um valor dos juros. 10% do 1.000, dá 1.100. Quer dizer que no primeiro mês eu fiquei devendo 1.100. No segundo mês, ele vai aplicar 10%. Não no 1.000 igual no juros simples, mas sim no 1.100, que é a minha dívida anterior. É isso que muda do juros simples para o nosso juro composto, tá? Então, cuidado com o regime de capitalização de juros compostos, e ele é um dos mais utilizados nas nossas operações financeiras nos nossos dias atuais, tá? E ele cresce muito mais rápido que os juros simples. Então, se você precisar calcular o montante para os juros compostos, é essa fórmula que você vai utilizar. Montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado a n. Ok? Temos uma potência, temos um expoente, a gente já aprendeu como calcular esse expoente lá na nossa calculadora científica, tá? Se por acaso estivermos trabalhando com unidades de tempo diferente, presta atenção nisso, eu tenho um problema, a minha taxa está ao mês, mas eu vou pagar daqui 10 dias. Opa, se a minha taxa está ao mês e o meu período está ao dia, eu preciso deixar isso equivalente, todo mundo falar a mesma língua. É que nem quando você vai fazer medidas. Dentro da matemática, as unidades de medidas, elas precisam estar equivalentes. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar que você vai medir uma mesa lá na sua casa. Um lado da mesa deu 1,50 m, o outro lado da mesa deu 90 centímetros. Como que você vai somar isso? Ou você deixa todo mundo em metro, ou você deixa todo mundo em centímetro. Ou você soma um centímetro com um centímetro e converte para metro. Tá vendo como a gente, dentro do nosso dia a dia... Outro exemplo, vamos pegar o dinheiro que nós trabalhamos hoje, o nosso sistema monetário. Nós trabalhamos com o real e nós trabalhamos com o centavo. Quando você vai somar as moedas, você soma moeda com moeda, centavos com centavos, real com real. A gente está trabalhando com unidade de medida o tempo todo, aqui dentro da matemática também precisa ser assim. Se eu estou numa unidade de tempo, vou pagar daqui 6 meses, a minha taxa precisa estar ao mês, ela não pode estar ao ano. Então, para isso, a gente trabalha com as fórmulas de taxa equivalente. No juros simples, eu só multiplico ou divido. Nos juros compostos, eu trabalho com essa fórmula aqui, olha lá. Então, taxa equivalente é igual a 1 mais a taxa, elevado a P, que é o período que eu estou pedindo, dividido por A, que é o período que eu estou apresentando, menos 1. Ou você pode trabalhar convertendo ao expoente fracionário em raiz radiciação, que não tem problema nenhum. Uma coisa que a gente precisa... Ai, professora, mas como é que eu utilizo essa fórmula? Nas nossas aulas da unidade, a gente fez passo a passo a resolução de atividades e problemas com a utilização dessa fórmula, tá? E por fim, né, nós também vimos na nossa unidade 1, continuando aqui a nossa discussão no slide, as séries para o juro composto, que ela segue a mesma lógica de quando nós estamos trabalhando com o nosso juro simples, só que agora a fórmula finaliza com o expoente lá no somatório do nosso juro composto, tá? Então, de uma forma bem geral, se eu estou trabalhando com parcelamento, com prestação, é essa fórmula para os juros compostos que nós faremos uso. Então, olha quanta coisa bacana, qual é a trajetória, né, que nós passamos nessa unidade 1. E para você que está fazendo formulário, olha essa dica legal que eu coloquei no finalzinho do nosso encerramento. As fórmulas para o juro simples,
as fórmulas de série para o juros simples com e sem entrada. Isso aqui é muito legal para quem está corrigindo, está conferindo fórmula. Séries, a fórmula do montante para o juro composto e aqui as séries com e sem entrada para os nossos juros compostos, tá ok? Então, chegando ao fim da nossa primeira unidade, eu te espero na nossa segunda unidade com muita gás e vontade de estudar, tá ok? Um grande abraço e até a próxima.